Esse negócio é fácil você perder. Fácil. Né? Eu que tenho 25 anos de mercado, sei. É difícil você conquistar isso, mas a hora que você ganha, né? E na Levante vale para vocês. Né? É exatamente isso, é a reputação, é a confiança. Né? Demora, mas ela chega. Né? E a gente está fazendo bem isso. Né? Tanto no long quanto no short. Eu acho que esse é o diferencial. Né? Apanhamos, mas aprendemos. Deixa eu ter um gatilho aqui. Meu primeiro estágio no mercado financeiro, o meu chefe me chamou um dia de canto. Ele estava falando com as outras, foi num banco, né? Ele estava falando com as outras áreas do banco, com as áreas de back. Lá ele falou, Luiz, a coisa mais importante que você pode ter no mercado financeiro, a sua mercadoria mais importante é credibilidade. Que é meio que isso que você está falando aqui, né? Pô, a confiança, né? A questão da confiança, confiar e investir na empresa. Essa coisa é o mais importante. Eu quero terminar, eu não contei nas outras, mas tem uma passagem assim, Luiz e Dudu, que eu acho que é emblemática numa da minha carreira. Acho que tem duas que eu nunca contei, mas que eu acho legal para vocês verem quem é você, mas pela confiança, por tudo que você fez por mim, eu vou te ajudar. No meu segundo dia de Credit Suisse, depois de 12 anos de Herding Griffin, eu cheguei no Credit Suisse. Aquele transatlântico, aquele monstro, o pessoal me olhando meio torto, assim, um pouquinho esse cara, tal. Era sócio lá, veio trabalhar aqui, tá a fim de trabalhar, não tá? Enfim. Abraço para todos eles, que eu adoro aquela turma lá que trabalhou comigo, tenho boas lembranças daquela turma. E aí, eu nunca tinha participado de um processo de IPO, porque na Grifo não era um banco de investimento. Não estruturava. Não estruturava. Mas o Credit Suisse estruturava. E meu chefe na época, na Grifo eu cheguei a ser chefe de área. E primeiro, minha função no Credit Suisse foi, beleza, estou um pouco me importando, eu quero trabalhar. Eu fui para não ser chefe e ótimo, estava feliz da vida. E eu estava na mesa para treinar. E aí eu fui para o Itaú, tinha uma reunião de algum IPO de empresa que eu fui ver, a primeira vez, explicação, pitch da empresa, tal, etc. E tal, toco o meu telefone. Toco o telefone falando o seguinte, Kelete, sai da sala. Cliente, um clientaço, meu. Cara que eu assim, um dos meus melhores clientes da história. Saí da sala, ele falou, volta pra mesa. Falei, não posso, no pitch aqui do Itaú. Volta pra mesa. Na época, era em 2011. O Cassino estava tentando se defender do Abílio Diniz. Que o Abílio, lembra que não tinha uma cláusula que o Abílio, depois de um certo tempo, ia vender o controle pro Cassino. E aí o Abílio começou tinha uma briga, uma discussão se ele ia vender ou não ia, e o Cassino, acho que para se defender, começou a comprar ação de Pão de Açúcar na bolsa. E naquela época eu tinha um clientaço que tinha uma posição gigantesca de 200 milhões de reais. Imagina 200 milhões de reais lá atrás. 15 anos atrás. Eu acho que hoje é de 500 para cima. Volta para a mesa. Ele chegou para mim, sentei na mesa e ele falou assim, o francês está comprando. Ele sabia, né? Estava comprando pelo Credit Suisse. O francês está comprando Pão de Açúcar aí pelo Credit Suisse. Mostra para ele aí, 200 milhões de reais. Pá, fechado. Eu tirei uma boleta de 200 milhões de reais. Aí ele falou assim, segura um pouco, que o Stuhlberger também tem mais 200 milhões de reais de Pão de Açúcar. E eu sempre operei pro Verde também, gostava dos caras lá. Tenho, assim, gratidão eterna pelos caras lá. E gente que eu também, todos, sem exceção, assim. Marco, Luiz, Dorival, Pedrinho e a turma toda lá que trabalhou comigo. E aí o cara ligou, né? Esse cliente ligou lá pro Luiz e falou, Luiz vai te dar uma outra boleta aí. Ele ligou e falou, passa mais 200 milhões de reais. Então, meu primeiro dia de Credit Suisse foi uma boleta de 500 milhões de reais de Pão de Açúcar. Né? Então, não tinha como começar melhor, o CS fez 1 bilhão de reais de corretagem, né? de volume, mas de volume só naquela boleta. Então foi emblemática. E a última, para terminar, que também é engraçado que eu estou evitando falar nomes, assim, os amigos de todos, mas aqui eu vou falar porque foi muito legal. Foi uma história muito legal. Eu já estava no Credit Suisse também e tinha um comentário que a Advent estava querendo sair da posição de Fleury, que era uma posição de 1,5 bi de real, 1,6 bi, 1,7 bi de real, também 15 anos atrás quase. E aí essa boleta estava com o Itaú. O Itaú já estava falando com a Advent, estava lá, precisava achar comprador. Eu, por uma coincidência
enorme, enorme. O meu ex-chefe, que me contratou na Grifo e tinha uma carteira de ações, tinha uma porção enorme de Fleury na física. E ele adorava. E eu tinha levado uma semana antes, acho que a profissional de relação com investidores da Fleury para visitar. Falei, tô com ela aqui, por acaso ela passou lá no banco, e aí eu peguei e levei para bater um papo. E aí veio essa história do Admin. Eu falei, peraí, vamos roubar essa boleta, né? 1.700 bi. Pô, é difícil achar comprador para esse negócio aqui, mas vamos lá, né? Aí é o seguinte, eu falei pra turma lá, peraí que eu tô descendo. Apertei o elevador, o botão do elevador, desci. Aí liguei pro meu chefe, ex-chefe. Falei, chefe, tô passando aí. Pra quê? Tô passando aí. Eu falei, tem um vendedor, o cara tá saindo, é uma secundária, é private equity, etc e tal. E aí? Pode mandar a ordem. 200 milhões de reais. Eu falei, 200, mas é 1.700 ainda não dá, né? Aí é o seguinte, no mesmo andar, porta do lado, tinha a M-Square, do Maurício Bittencourt, que eu vi fazendo a M-Square Velt em 2007, na minha mesa, não tinha lugar para ele fazer, ele fez lá. E eu criei um vínculo muito grande com ele. Uma pena que hoje eu não tenho tanto contato, mas naquela época eu tinha bastante. Um cara que eu gosto bastante. E aí, ele tinha Fleury e gostava. E eu sabia. Eu sabia onde estavam todas as pessoas. Eu sabia quem gostava. Eu sabia onde estava todo mundo. E aí eu entrei na sala dele e falei, aqui do lado tem uma boleta de 1.700. Aqui do lado é 200. Aí, Quelete, caramba. O Itaú já me ligou. Eu não dei a ordem para ele ainda, mas, falei, tá aqui, vai. Ajuda aí. 200. Deu 400. E aí eu lembrei de um outro cara que também tinha Fleury. E eu liguei para ele na hora no celular. Johnny, era o João Braga. Na época eu tava na XP. Falei, Johnny, tô passando aí. Pra quê? Tô passando aí. Era na diagonal do prédio da M-Square. Assim, atravessar a rua. Aí subi lá, ele me atendeu. Ele Peixoto lá e tal. O negócio é o seguinte. Tem a venda tal, não sei o que lá. 150 milhões de reais, Quelete. Desci, atravessei a Faria Lima, Leopoldo, que era o escritório do César, subi lá pra turma e falei, turma, cara, sorte aqui. Tem 600 milhões de 550. E quando você tem 550, né, com a turma lá da mesa que é esperta, você tem 1 bi. E quando você tem 1 bi, você tem 1 bi 200. Quando você tem 1 bi 200, você tem 1.700. E aí você vai chamando a turma e vai. E nós roubamos aquela boleta que foi talvez a venda secundária, maior venda secundária, tinha tido hipermarcas lá atrás. E aí essa boleta a gente conseguiu fazer um direto de 1.700. Foi super de sucesso, mas eu citei 3 nomes aqui de caras extraordinários e que me ajudaram naquela época, mas que, voltando ao assunto para terminar aqui, que eu acho que é muito legal, por que é que eles me deram essa boleta? Por causa da confiança, por causa da reputação, por causa de honestidade, porque eu nunca sacaneei esses caras, né? E aí hoje eu faço a mesma coisa. Eu não sacaneio o CEO, eu não sacaneio o CFO, eu só sou justo. Posso não ser teu sócio. Eu não sacaneio o broker. Eu já tive do outro lado 15 anos, agora eu estou desse lado, então, não faço isso. Esse mercado é pequeno, mas é muito isso. É a confiança, é a honestidade, é a reputação, é índole, é caráter. É isso que te faz ser longevo no mercado financeiro. Essa é a mensagem principal. Esse exemplo, esses 2 exemplos, servem muito para dizer o que talvez o teu chefe queria te falar. E talvez ele tenha tido alguma passagem similar ou com alguma característica parecida como essa. Sensacional. Eu diria que até não só para o mercado financeiro, né? Para a vida, essas características, né? Eu levo para mim, para os meus filhos. É isso. É tudo que eu mais quero na vida é que meus filhos sejam isso, sejam honestos. Eu acho que aí a gente tem uma chance. E se o Brasil for, não que nem eu, sei lá, também não pode ser muito poliana no Brasil, né? Mas eu acho que é isso que a gente quer. Deixar uma mensagem. Um legado, acho que é uma palavra muito forte. Mas uma mensagem, deixar assim, uma história. Para os mais jovens, para os caras que estão chegando. Essa é a nossa cabeça lá no Alpha aqui. Eu acho que a gente tem toda a capacidade de atravessar esses momentos difíceis. Já foram mais difíceis. E eu acho que a gente tem chance de ter sucesso.